Olá, olá, 8 de julho de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Número de curados da Covid-19 ultrapassa a marca no Maranhão de 70 mil pessoas. Contas de energia ficaram mais caras em junho e lideram reclamações no Procon do Maranhão. Senado aprova a indenização a profissionais de saúde. No quadro de política, a imprensa nacional destaca que o governador Flávio Dino desponta como um dos principais concorrentes de Bolsonaro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. A gente está começando mais um dia, é hora de se encher de esperança porque o sol já está aí brilhando, né? Hoje está meio nublado aqui na capital, mas vamos lá. O dia já começou e a gente torce para que dê tudo certo para você. Um dia de muita paz, de muita saúde acima de tudo nessa quarta-feira para todos que acompanham a nossa programação. Aqui na capital e também no interior do estado. Um abraço aos amigos em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, dando o prazer da audiência aqui do nosso Bom Dia, acompanhando a nossa programação. Muita informação para você, hein? Até às 8 horas da manhã, as principais notícias do dia aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Você fica ligado com a gente, tá bom? Quando chega aí, 8 horas, o primeiro impacto. E nós vamos começar o programa atualizando os números da Covid-19. Na abertura logo do Bom Dia, a gente fala sobre o assunto e destaca hoje o total de pessoas recuperadas no estado e também o número de casos ativos, ou seja, o total de pessoas em tratamento. Eduardo Ericeira está com a gente para atualizar esses números. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quarta-feira a todos. Número de recuperados altamente satisfatório, bem elevado aqui no estado do Maranhão, como você disse. Mais de 70 mil pessoas já conseguiram vencer essa batalha contra o novo coronavírus só aqui no estado do Maranhão. Na verdade, quase 71 mil pessoas, porque o número de recuperados já chega a 70.927, o número de recuperados aí que venceram a batalha contra a Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Casos ativos também, é importante as pessoas terem essa informação, obterem essa informação. Aqui no estado do Maranhão são aquelas pessoas que atualmente estão infectadas, estão no isolamento domiciliar ou estão internados, aqueles casos considerados mais graves, que requer um cuidado médico aí mais minucioso, uma atenção médica de forma presencial. São 18.875 casos ativos, neste momento, pessoas infectadas em todo o estado do Maranhão. O número de mortes é de 2.286, lamentavelmente, 2.286 pessoas que acabaram morrendo infectadas pela Covid-19 e acabaram falecendo aqui no estado do Maranhão. Nas últimas 24 horas, é bom repassar essa informação para que as pessoas entendam, foram 36 mortes confirmadas, 36 mortes que entraram aí nesses dados que são divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, 36 óbitos a mais. Só que esses óbitos, apenas 2 foram registrados nas últimas 24 horas, quer dizer, apenas 2 pessoas perderam a vida, foram infectadas pela Covid-19 e perderam a vida. As outras 34 mortes eram pessoas que já haviam falecido, fizeram um teste e só foi confirmada agora a infecção pelo novo coronavírus. Por conta disso, é uma questão de responsabilidade e transparência adotada pela Secretaria Estadual de Saúde. Só confirma as mortes assim que de fato elas são confirmadas por meio da testagem, que é fundamental para que se realize essas ações, e a divulgação de dados também de forma transparente. Mais de 191 mil testes já foram realizados aqui no estado do Maranhão. Falando ainda de internação, são mais de 18 mil, desses mais de 18 mil casos ativos, mais de 18 mil estão em isolamento domiciliar, claro, tendo acompanhamento médico, sempre é importante. 509 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e 340 estão internadas em leitos de UTI. Há uma preocupação também grande, Adalberto, com o número de casos confirmados, principalmente no interior do estado. Só em Imperatriz, nas últimas 24 horas, foram 73 e nas demais regiões, 1.610. Tanto que o hospital de campanha aqui na capital São Luís, que foi aí, claro, montado quando o pico da doença ainda estava aqui na Grande Ilha, agora deu uma amenizada nos números, mas o vírus ainda circula, é preciso, claro, ainda seguir as recomendações de usar máscara, distanciamento social, a higienização das mãos, aquelas várias recomendações, mas no interior, claro, a situação é bem mais complicada neste momento. Por conta disso, o hospital de campanha aqui na capital São Luís vem recebendo pacientes, inclusive aí do interior do estado, para se tratar aqui na capital maranhense, mesmo com toda a expansão também de hospitais e leitos pelo interior do estado. A capital maranhense também vem recebendo aí esses pacientes. A gente preparou uma reportagem a respeito deste assunto, vamos acompanhar agora.
O hospital conta com 200 leitos, sendo 14 de unidade de terapia intensiva e 186 leitos para o atendimento de pacientes com baixa e média complexidades. Até 30 de abril, a capital concentrava quase 90% dos casos. Hoje, 53% dos contaminados estão no interior. Para esta infectologista, a interiorização da pandemia era esperada e a menor adesão às medidas de isolamento social nos municípios ajuda a piorar o quadro. Agora, acredita-se que o grande evento que desencadeou isso foi o lockdown, porque como ele foi avisado com antecedência, o dia que ia começar, as pessoas se deslocaram de São Luís para o interior do estado. Então, elas não queriam ficar aqui durante o período de lockdown e disseminaram o vírus para outros municípios do interior. A especialista ressalta que, por se tratar de uma doença nova, ainda sem vacina e medicação própria, o combate passa literalmente por uma mudança de comportamento. Ela demanda muita alteração de comportamento, como, por exemplo, usar máscara. As pessoas não querem usar, então tem uma dificuldade para aceitar o distanciamento social, né, que é outro tipo de comportamento que a gente não tinha antes. Então, esse tipo de mudança de comportamento, ela acaba sendo difícil, porque você precisa se convencer, né, e ver que não é só uma questão teórica, que é você também, que você precisa fazer isso. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o hospital de campanha montado no Multicenter Sebrae deve funcionar por mais 60 dias, podendo ter mudanças de acordo com o avanço da pandemia no Maranhão. O planejamento da SES é concentrar todos os pacientes com Covid-19 no local, até mesmo para garantir a retomada dos serviços hospitalares nas outras unidades de saúde. Isso já está sendo feito no Hospital Carlos Macieira e paulatinamente será feito no Hospital Genésio Rego, no Hospital Raimundo Lima, no Hospital de Cuidados Intensivos. Cada um desses hospitais eles têm um planejamento e tem uma agenda. A gente não pode, de repente, simplesmente encerrar o contrato do hospital de campanha, porque se a gente tiver uma segunda onda da doença, a gente pode precisar desses leitos. Tá, então, ações que devem ser estudadas aí, principalmente pela Secretaria Estadual de Saúde, pelos vários órgãos do governo do estado a cada dia, né? Afinal, a gente está falando de saúde sempre é prioridade porque lida com a vida das pessoas. Então, essas ações, essas medidas têm que ser avaliadas a cada dia, com certeza. Vamos falar agora dos dados nacionais, Adalberto. Até ontem, o Brasil já tinha 1.623.284 casos do novo coronavírus, com 65.487 mortes. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou mais 1.254 novas mortes. Aí, ainda é muito crescente, muitas pessoas que estão perdendo a vida aí para a Covid-19 em todo o país e mais de 45 mil novos casos. Quer dizer que a curva ainda continua ascendente, por isso que é tão importante ainda seguir as recomendações aqui no Maranhão e, claro, em todo o país. Para o Brasil, né, os brasileiros vencerem essa luta e voltar aí à normalidade o mais rápido possível. Agora o país já soma 66.741 mortes provocadas pelo novo coronavírus e o número de casos confirmados em todo o país já chega a 1.668.589 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Até o momento, 976 mil pessoas, quase 977 mil pessoas já conseguiram se recuperar e 624.871 pessoas ainda estão em recuperação ou em isolamento domiciliar, ou aí em leitos de enfermaria ou UTI, estão hospitalizadas tratando a doença. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar participando ao vivo aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Olha, a chegada da pandemia trouxe mudanças quanto à leitura do consumo de energia elétrica. A agência que regula o setor autorizou as concessionárias a cobrar valores referentes a correções. O problema é que muita gente foi pega de surpresa e esse tipo de reclamação lidera hoje os casos que chegam ao Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, ao PROCON. O método escolhido acabou gerando muitas reclamações entre os consumidores, que nos últimos meses foram pegos de surpresa com o aumento no valor das contas de energia. Para não expor os profissionais que realizam a leitura dos medidores aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou as concessionárias para que fizessem as cobranças tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses.
o que fez encarecer e muito as contas de energia. Os imóveis que o medidor está localizado do lado de fora da residência ou do comércio, nós continuamos a fazer a leitura normalmente. Para aqueles imóveis cujo medidor está interno, dentro da residência ou dentro do comércio, aquele comércio estava fechado, nós fizemos o que recomenda a ANEEL, o faturamento por média, considerando, a partir do mês vigente, o faturamento dos últimos 12 meses dividido por 12. Até o mês de maio, as reclamações formalizadas aqui no PROCON referentes a problemas nas contas de energia giravam em torno de 50. Em junho, esse quantitativo mais que dobrou. O aumento no valor das faturas tem sido atualmente a situação mais reclamada pelos consumidores. Para tentar fugir da cobrança além do que se consumiu, é possível também fazer a autoleitura do medidor. Para isso, o consumidor precisa anotar os dados registrados no relógio e enviar para a concessionária de energia. Os nossos clientes eles podem acessar o nosso site equatorialenergia.com.br. Estando em mãos com o CPF, a conta contrato e uma foto nítida do seu medidor, ele poderá solicitar o faturamento da sua conta. O consumidor que se sentir lesado em razão dessas cobranças precisa formalizar uma reclamação junto aos órgãos que atuam na defesa do consumidor. Se a cobrança tiver de um valor acima do consumido, ela pode transformar em crédito na fatura seguinte. O consumidor tem que contestar essa fatura antes do vencimento, de preferência. É melhor que ele conteste antes de vencida e que seja verificado e confirmado esse valor, que a concessionária pode transformar em crédito na fatura seguinte. Caso aconteça de um pagamento maior e depois se comprove esse valor praticado maior do que o devido, deve ser ressarcido em dobro, que é o que a lei prevê. É isso, né? Muita gente não sabia que ia acontecer essa cobrança, está mais de uma vez só e agora esse mês. Por isso, essa reclamação aí constante aí no PROCON, já é líder de reclamação, portanto, essa situação, tá bom? Então, mais informações, você pode, portanto, entrar em contato com o PROCON, pode ir ao PROCON para ter acesso à informação e até, se for o caso, contestar esse valor se você achar que está sendo cobrado de forma indevida. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. O prazo para vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado até o final deste mês. Você sabe que terminaria no mês passado, né? O estado foi um dos que não conseguiu imunizar o gado contra a doença. O Maranhão tem 8 milhões de cabeças de gado, mas nem todos os criadores conseguiram vacinar contra a febre aftosa dentro do prazo, que seria encerrado no dia 30 de junho, mas foi alterado e agora se estende até 31 de julho para a vacinação. Em Imperatriz, a estimativa é imunizar 1.200.000 cabeças de gado, o equivalente ao total de bovinos e bubalinos na região. A campanha foi prorrogada a pedido do Maranhão e de mais 6 estados do Nordeste. Com isso, o Maranhão ganha mais tempo para atingir o índice de cobertura vacinal, o que garante ao estado o status de zona livre de febre aftosa com a vacinação. O produtor ele tem obrigação de comprar vacina, vacinar todo o rebanho, são 2 ml a dose para os bovinos e bubalinos, e ele tem até o dia 31 de agosto para comprovar, dia 31 de julho para vacinar e dia 31 de agosto para fazer a comprovação nos escritórios da AGED ou por meio de teletrabalho, do jeito que facilite para que o produtor faça a obrigação dele, que é comprovar, e que nós consigamos juntos o índice de vacinação, que é o mais próximo possível de 100%. E olha só o prejuízo que o produtor pode ter caso deixe de vacinar o rebanho. É listado como inadimplente e ele é multado. A multa ela é em cima de cabeças de cada produtor, então ela pode ser razoavelmente pequena, como ela pode ser bem maior. Vai depender da quantidade de cabeças de cada produtor. Mas a nossa intenção não é multar, a nossa intenção é a sanidade do rebanho. O produtor que não vacina fica impossibilitado de comercializar o rebanho, de levar o leite para os laticínios, além de poder ficar sem crédito no banco. Ou seja, um prejuízo grande aí, não é? Então não perca a data de vacinação, foi prorrogada a vacinação e tem um período para comprovação da vacina, é preciso ficar atento. Um abraço ao pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, a Carla Adriane Alves, a Sildenê Everton, o Alex Kennedy está ligado com a gente,
também o Alex Kennedy ligado com a gente lá no bairro do Saviano. Um abraço aos amigos da área Itaquibacanga acompanhando a nossa programação nas plataformas digitais. Se aproveita, pode criar uma sala aí de vídeo no seu Facebook ou pode também compartilhar com os amigos, saber que a gente está aqui nas plataformas com informação logo cedinho no começo da manhã, não é? A gente volta a falar sobre a pandemia. A Prefeitura de Caxias anunciou que vai voltar a fechar o comércio não essencial e também decidiu antecipar 2 feriados municipais. Vamos ver. Novas medidas foram anunciadas durante a entrevista coletiva. O prefeito admitiu que reabrir o comércio foi um erro que agravou a pandemia do novo coronavírus em Caxias. Do dia que nós abrimos o comércio para cá, nós tivemos uma curva acentuada em torno de 5 vezes a mais do que nós tínhamos na data da abertura. O novo decreto estabelece o fechamento do comércio não essencial por 11 dias. Bancos e agências lotéricas estarão fechadas quinta e sexta-feira desta semana, devido à antecipação dos feriados municipais de 1º de agosto, adesão de Caxias à independência do Brasil, e 4 de outubro, dia de São Francisco. O novo decreto prevê também uma fiscalização mais intensa das agências bancárias e do comércio considerado essencial. A medida é para evitar aglomeração de pessoas. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião da população. Abrir o comércio para piorar cada vez mais, e aí ninguém sabe o que pode acontecer, né, de um dia para o outro, né, com uma semana, com um mês, né. E aí eu concordaria de fechar. É a opinião porque também as lojas estão tudo abrindo, aí você tem que fechar para diminuir os casos, né? Seria melhor fechar, né? Supermercados, farmácias, comércios de alimentos e outros estabelecimentos essenciais continuam funcionando e devem cobrar o uso de máscara por clientes e funcionários e o distanciamento seguro entre as pessoas. São 7h16. A vacina contra o sarampo é um dos destaques de hoje do nosso Giro de Notícias. A Prefeitura de São Luís adiou para a próxima sexta-feira o prazo final para o pagamento da primeira parcela em cota única do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. O pagamento em cota única garante o benefício de 15% de desconto ao contribuinte. O boleto para o pagamento está disponível no site da Secretaria Municipal da Fazenda, www.cenfaz.sãoluís.ma.gov.br. Dúvidas ou outras demandas sobre o IPTU podem ser direcionadas para o teleatendimento 98991592769. O atendimento vai até sexta-feira, de 8 da manhã a 1 da tarde. A Cenfaz fica na Avenida Kennedy, no bairro de Fátima. Tem início hoje na capital a vacinação contra o sarampo. De forma prioritária, devem se vacinar adultos entre 20 e 49 anos que precisam de proteção imunológica. No entanto, mesmo quem já tomou uma dose anterior da vacina deve procurar os postos para uma dose extra. Segundo o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença infecciosa grave e causada por um vírus. A vacina está disponível em 52 postos de saúde e em 3 escolas da rede pública da capital maranhense. Entra em vigor hoje o novo reajuste médio de 5% no preço do litro da gasolina vendida nas refinarias anunciada pela Petrobras. O preço do diesel não sofreu reajuste. Segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor final ao motorista depende do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e de mão de obra. No próximo bloco, o Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Vamos mostrar, inclusive, que continuam as buscas por pescadores desaparecidos lá na Raposa. E mais, no Dia da Ciência e do Pesquisador, confira uma entrevista com o diretor-presidente da FAPEMA. A gente volta já. São 7h18, um instante só. São 7h21, 7h21. Agora, que tal a gente ver como é que está o trânsito nessa manhã de quarta-feira aqui na cidade, hein? Vem comigo, a gente começa mostrando para você lá no Roque Santeiro, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Olha só, o trânsito já pesado nesse horário, no sentido centro, sentido Coama, que você vê na imagem aí na avenida, essa pista do lado esquerdo, os veículos que se deslocam vindo lá do Angelim, da Coab, né? Nesse instante, portanto, tá aí, ó, transporte coletivo circulando normalmente na cidade e o trânsito mais carregado hoje, né? Principalmente nesta via. Na via no sentido contrário também começa a fluir o trânsito, mas a nossa produção tem informações de que até o momento não há nenhuma paralisação nesse ponto da cidade. Nós vamos agora à Ponte Bandeira Tribus e, por enquanto, tranquilo o trânsito. Também não há informação de lentidão
neste ponto da cidade e nem mesmo de algum problema relacionado a acidentes nesse ponto aqui que nós estamos vendo na tela. Vamos para mais um ponto aqui. Saímos da Carlos Cunha para a Avenida Daniel de Latouche, o cruzamento com a Avenida dos Holandeses, olha só. Nesse ponto aí, você vê que os veículos que se deslocam vindo do Araçagi, do Olho d'Água, em grande quantidade, já chegando aí próximo dessa rotatória, dando aquela paradinha, daqui a pouco seguindo em frente, mas não há também informação de acidentes nesse momento, pelo menos por enquanto não há informação sobre acidentes nesse ponto da cidade. Vamos para o último ponto agora, a gente vai mostrar para você a Avenida Guajajaras, trânsito fluindo também normalmente nesse ponto da cidade. Nesse instante você vê aí os veículos se deslocando tanto na pista da direita, que segue no sentido Coab, quanto no sentido contrário, sentido São Cristóvão. O trânsito está tranquilo nesse momento também, nesse ponto da cidade. Imagens em tempo real da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT. São 7 horas e 23 minutos, agora a gente fala de segurança com a participação de Silvan Alves. Bom dia para você, Silvan. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Bom, olha, 3 pescadores do município de Raposa continuam desaparecidos, Silvan. A gente tem falado do caso desde o início, aliás, ontem, inclusive, você mostrou os moradores lá agradecendo o fato da imprensa estar cobrindo, acompanhando, ter chamado a atenção para o fato, inclusive o GTA já teve por lá circulando, Corpo de Bombeiros também, mas até agora não encontraram. Estranha essa situação. Pista, nem vestígios do navio também não tem não, a não ser os objetos que haviam sido encontrados, não é? A garrafa de café, o garrafão de água, a rede de pesca, os sinalizadores, não é? Que foram resgatados inclusive por um pescador da área do município de São José de Ribamar. O CTA, o Centro Tático Aéreo, está participando ativamente das buscas. Daqui a pouco eles retornam para lá, o Corpo de Bombeiros se integrou ontem, não é? Ainda não tem a participação da Capitania dos Portos, porque a Capitania dos Portos também tomou conhecimento agora, essa semana, quando o caso veio à tona. Foi aberto já uma investigação também na esfera da Polícia Civil para averiguar as responsabilidades em torno do possível acidente. Vamos supor que tenha ocorrido um acidente com esses pescadores aí. O que há já em poder da polícia, um áudio de um pescador do município de São José de Ribamar, onde 3 dias depois do desaparecimento desses pescadores aí, ele mandou um áudio para a colônia de pescadores, para o grupo de pescadores da Raposa, comunicando de que possivelmente esses pescadores haviam naufragado ou estavam desaparecidos. E, por incrível que pareça, o mistério disso tudo é que a colônia de pescadores, que seria a primeira a se pronunciar, não comunicou às autoridades, como capitania, bombeiros, polícia, né? Isso só foi feito agora, depois que a família tomou conhecimento e que adotou as providências. Então, a polícia quer entender por que isso foi feito. Há um outro aspecto também, que é uma investigação que está começando agora, e é uma probabilidade remota de que eles possam ter sido assassinados, porque o Gugu Maranhão, que é o Gugu, o André e o Lucas, que são os pescadores desaparecidos, o Gugu Maranhão, além de desenvolver essa atividade de pescador, ele era muito conhecido na comunidade da Raposa por ser um homem crítico das situações da Raposa, porque ele tinha um blog, entendeu? Então a polícia não descarta também essa possibilidade aí. Olha, a polícia investiga o caso de uma mulher que foi encontrada morta após 3 dias desaparecida. Foi também aqui na região metropolitana, Silvan? Lá no Sítio Natureza. Esse é o caso da dona Miranda, que está sendo já investigado pelo Departamento de Feminicídio. A delegada Viviane Fontinelli acha que não há nenhuma ligação com o caso dos filhos da dona Miranda. Só para recapitular, e as pessoas vão se lembrar, o Pablo e o outro que é adolescente, mas já completou a maioridade e está cumprindo medida socioeducativa, foram que tiraram a vida daqueles rapazes do funcionário da terceirizada da SEMAR, prestador de serviço da SEMAR, lá mesmo no Sítio Natureza, que foi aquela confusão por causa do corte de energia, né? Que foi um crime que teve grande repercussão na época. E a dona Miranda era mãe desses rapazes aí. Agora, segundo a delegada, não há nenhum vínculo, né? Nenhuma ligação dessa morte dos funcionários da SEMAR com o caso da morte dela, que parece que foi realmente o ex-companheiro que está desaparecido, né? Sumiu depois que o corpo dela foi encontrado pela filha. Silvan, um acidente na rodovia BR-135, nas proximidades do povoado Cachucha, no município de Alto Alegre, aqui do Maranhão, resultou na morte de uma jovem? Exatamente. Ela é a Renária Feitosa Moraes, ela tinha 23 anos, essa jovem aí, ela conduzia uma moto bicho Honda de cor preta, e pelo que apurou a Polícia Rodoviária Federal, ela tentou fazer uma ultrapassagem, forçar uma ultrapassagem e deu de cara com outro veículo que vinha no sentido contrário. Ela tentou voltar para a pista e chocou-se com a lateral do outro veículo que vinha na paralela, ela caiu, foi lançada para o solo.
a outra que estava na garupa também saiu ferida, está internada em estado grave no hospital, a Ranária, e infelizmente perdeu a vida. Que chama outro detalhe que chama a atenção, Adalberto, que conforme constatou também a Polícia Rodoviária Federal, ela não era habilitada, ela não tinha habilitação. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia a você, bom dia a todos. Você ligado aqui no Bom Dia, o Silvan chega cedinho aqui na madrugada com toda a sua equipe para fazer o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, portanto, não perca. São 7 horas e mais 27 minutos. No Dia Nacional da Ciência e Dia do Pesquisador Científico, eu converso agora com o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, André Santos. O professor André está conosco aqui ao vivo. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui falando para todo o Estado. Bom dia, Adalberto Melo, bom dia. Queria parabenizar desde já todos os pesquisadores e cientistas do Maranhão pelo seu dia. Bom, no atual momento, inclusive nesse quadro que temos aí de pandemia, a gente vê claramente a importância do investimento na área de ciência e tecnologia e como que isso faz diferença, inclusive, em situações como essa que nós vivemos. As pessoas também acabam sentindo mais próxima a importância dessas pesquisas, professor. O senhor lê dessa forma também? Sim, vejo da mesma maneira. Ficou muito evidente com a questão da pandemia, a importância da ciência, dos pesquisadores terem fomento, né, para os seus laboratórios, para as suas pesquisas, bolsas para alunos de mestrado, doutorado, mas também bolsas para alunos aí da tenra-idade, ensino médio, ensino superior. Ficou muito evidente, muito importante a ciência como um grande foco para a atuação no fim dessa pandemia, né? Nós desejamos agora uma vacina para encerrar essa etapa tão ruim que se iniciou aí em 2019 e tem persistido ao longo dos meses. Professor, a gente observa no cenário nacional uma dificuldade grande em relação, já havia, né, no país historicamente, de investimento na área de ciência e tecnologia, o governo federal, inclusive, cortando várias bolsas, a própria estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia passando por diversas transformações nos últimos anos. Como é que o Estado conseguiu manter aqui essa política de investimento numa área tão importante, professor? O governador Flávio Dino né, tem priorizado a FAPEMA com fomento à pesquisa, né? Nós tivemos aí muitos editais que foram lançados ao longo dos meses, as bolsas em alguns estados foram cortadas, né? Inclusive, eu falo aqui do governo federal, mas também alguns estados não conseguindo suprir aquele problema que foi gerado pelo governo federal, também teve que cortar algumas bolsas. Aqui no Maranhão não, nós continuamos normalmente, inclusive lançando novos editais de bolsas. Nesse momento de pandemia também lançamos aí 2 editais de combate à pandemia com bolsistas e projetos e vamos lançar agora um 3º edital, agora com o governo federal, que é chamado de PPSUS, com foco na saúde também, com linhas de pesquisas para a área de Covid. Né? O governo Flávio Dino, ele se comprometeu em permanecer com os mesmos valores, né? com o mesmo fomento à pesquisa, sem fazer nenhum corte. Isso foi muito proveitoso para o Estado, é uma referência no país, o Estado do Maranhão, em relação ao fomento. Esses editais que eu falou que estão abertos, eu queria que o senhor reforçasse a questão do prazo e o foco deles é exatamente cotas para bolsas de extensão? Não, na verdade, tivemos 2 editais que já foram encerrados, um com a Secretaria de Saúde para contratar bolsistas para atuarem junto aos hospitais, a UPA, um foi encerrado e um está aberto agora, é a segunda chamada que encerra agora na sexta-feira, né? Então, são bolsistas na área de medicina, enfermagem, fisioterapia, tanto alunos quanto supervisores desses alunos que vão atuar nas UPAs. O outro edital, que é de pesquisa científica, já foi encerrado, nós estamos contratando agora as pesquisas para depositar o dinheiro dos pesquisadores. O próximo edital com o PPSUS ainda vai ser aberto até o final do mês, com foco na área de saúde, né, e aí tem as mais diversas pesquisas. Quando tiver lançado, a gente vai estar no site da FAPEMA, fapema.br. E quaisquer outras informações também, é só procurar o site que está lá, ou nas redes sociais da FAPEMA, as informações sobre os nossos editais. A Fundação de Amparo à Pesquisa tem feito também nesse período aí várias lives, né, com representantes, por exemplo, de instituições como a própria CNPq. Como é que tem sido esse trabalho, essa adaptação nesse período, professor? Bom, nós pensamos aí em conversar com os grandes articuladores da ciência, tecnologia e inovação do Estado e do país. Então, falamos com reitores, presidente da SBPC, presidente do CNPq, o presidente do CONFAP, para tentar aí popularizar a questão, essa temática da ciência, a importância, inclusive, dentro da pandemia, né? Tentando retomar, olha, a ciência é importante,
a inovação é importante, mas precisa de fomento, né? O governo estadual tem feito seu papel e a gente tem chamado a atenção também para que o governo federal retome as ações de volta dos quantitativos anteriores que existia, né? Tanto de bolsas quanto de fomento à pesquisa. A nossa ideia com as lives era essa. A gente encerrou esse momento de lives com essas autoridades e agora vamos começar outras lives com os pesquisadores, mostrando os projetos que foram desenvolvidos, até porque a ciência não para, né? Dentro da pandemia, os pesquisadores continuam pesquisando normalmente, à exceção de alguns que não podem se aglomerar ou estar em seus laboratórios. Mas, de modo geral, a pesquisa continua normalmente. Professor, quando a gente fala em pesquisa, uma necessidade de investimento, de atenção, a iniciação científica, né? É ali que o aluno, em geral, se apaixona pela ciência. Há uma preocupação de investimento, de bolsa, de reconhecimento, inclusive, por parte desses alunos, professor, aqui no Estado? Sim, claro. Nós temos editais de extensão, nesse momento não tem nenhum aberto, né? Vou falar aqui de um outro também focado em pesquisa, com esse foco no ensino médio, no ensino superior, que é o Geração Ciência. Agora mesmo eu estava falando na Rádio Difusora sobre essa questão de incentivar desde a tenra idade para a pesquisa científica, né? Sobre tecnologia, sobre inovação. Nós temos também o Juventude e Consciência, que é uma caravana que vai para o interior fazer uma grande feira de ciência naqueles municípios com baixo IDH, que nesse momento nós estamos repensando de fazer talvez ela de forma virtual, né? A gente tem conversado com a Secretaria de Juventude e o Geração Ciência teve no final do ano passado e vai começar a ser pago ainda esse ano os projetos que foram selecionados. Então, a FAPEMA tem o incentivo à pesquisa desde o ensino médio até a pós-graduação. Isso é importante porque nós a capacidade aí de fomentar e de tentar chamar esse alunado, esse cidadão maranhense para que possa desenvolver desde o projeto básico até o projeto aplicado. Isso que é importante. Conversei aqui no Bom Dia para todo o Estado com o diretor-presidente da FAPEMA, professor André Santos. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo dia de hoje, professor. Obrigado pela cessão do espaço e parabéns a todos os pesquisadores do Estado. Obrigado mais uma vez. Lembrando, gente, que essa data de hoje, ela é uma homenagem também à criação da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma entidade extremamente importante, dos pilares aí para professores, alunos, SBPC, que faz, inclusive, a sua reunião anual extremamente importante, uma das mais importantes, inclusive, da América Latina. São 7 horas e mais 34 minutos, 7h34 agora. No primeiro semestre desse ano, o número de focos de queimadas diminuiu no Maranhão, é verdade, comparado ao ano passado, mas o alerta continua, já que é no segundo semestre que esse tipo de ocorrência cresce aqui no estado. Sol a pino, temperatura beirando os 40 graus e vegetação seca formam um cenário favorável para o fogo. Neste período do ano, costuma aumentar também as queimadas, principalmente na zona rural. Quando o produtor vai solicitar essa autorização para o uso do fogo, ele vai receber todas as orientações de como proceder àquela queimada, verificar condição de tempo, se estiver muito quente não é permitido, com muito vento, ele vai fazer acero nas propriedades, né? Vai avisar seus vizinhos com no mínimo 5 dias de antecedência e vai disponibilizar no local equipamentos e pessoas com equipamentos que possam fazer o controle desse fogo para que não ocorra um incêndio. A multa para quem provoca incêndio na zona urbana varia entre R$ 5.000 e R$ 50 milhões, além de reclusão que vai de 1 a 4 anos. Você vai verificar os danos causados e tem uma série de requisitos que você utiliza para mensurar essa multa, que é chamada multas abertas. Em 2019, foram registradas cerca de 60 denúncias de queimadas na zona rural do município, a maioria resultado da ação humana. Os incêndios também causam problemas de saúde por causa da fumaça que pode provocar problemas respiratórios, dor de cabeça, irritação nos olhos, sonolência e inflamação na garganta. A prefeitura faz um alerta para os riscos das queimadas. Na zona urbana, não queime lixo, não faça limpeza diária com o uso do fogo. Além dos problemas respiratórios comuns, que são asma, bronquite, temos o Covid agora, que só tende a agravar as pessoas que estão acometidas da doença. Então, é uma prática que não é aconselhável nem para a saúde humana, nem para o meio ambiente.
São 7 horas e 37 minutos e a pergunta que eu faço agora é: será que vai chover, gente? Em São Luís, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima 25 em São Luís e a máxima 31 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima é de 21 e a máxima é de 34 graus. Vamos para Caxias, região dos Cocais, por lá, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 22, máxima de 33 graus. Parceria com o LabMédica, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Agora tem Bacabal, Itapecuru-Mirim e Balsas. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Itapecuru-Mirim, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 e a máxima de 34 graus. Um abraço aos amigos lá do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. É a TV Difusora valorizando a ciência, a produção científica aqui do estado. Parabéns aos professores, a todos os técnicos, todos envolvidos aí nesse importante trabalho. No próximo bloco, o Senado aprova a indenização a profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19. E mais, no bloco de política, o governador Flávio Dino é apontado como principal opositor de Bolsonaro à presidência. Deu uma entrevista, inclusive, ao Correio Brasiliense, que repercutiu aí no meio político. Já já a gente conversa sobre isso. São 7 horas e 38 minutos. Já já o bloco de política com o João Coutrinho. Instante só. São 7 horas e 41 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um projeto de autoria do Executivo, aprovado este mês na Assembleia Legislativa, regulamenta o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência e cria o Comitê Gestor do Fundo. Entenda como a medida pode contribuir para a promoção de direitos dessas pessoas. Criado em 2017, o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência deixaria de existir esse ano. Mas com a aprovação obtida no Legislativo maranhense, agora o fundo se torna permanente. Uma decisão importante da Assembleia Legislativa que aprovou uma iniciativa do Executivo e que torna permanente o Fundo da Pessoa com Deficiência. E a existência do fundo potencializa as políticas públicas voltadas para esse setor da população. E, mais ainda, ele possibilita o financiamento para políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Na prática, a existência do fundo contribui para o desenvolvimento de ações estaduais voltadas para a defesa e inclusão, além de assegurar direitos e criar oportunidades para as pessoas com deficiência. Toda e qualquer ação que tenha por finalidade fortalecer ou garantir, que políticas públicas possam ser implementadas com maior eficácia, atendendo e contemplando cada vez um número maior de pessoas com deficiência, vai ser sempre visto de forma muito positiva. O fundo, com atuação em diversas áreas, continuará sendo coordenado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Uma das preocupações do movimento da pessoa com deficiência, logo quando o governador Flávio assumiu, era de que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência se limitavam a algumas áreas, como o caso da assistência social, da saúde e casos de violência. E que a pessoa não se reduz a atendimento hospitalar, a segurança ou a programas sociais. E que era importante ampliar as políticas públicas do Maranhão. A Priscila, que convive com uma deficiência visual, reconhece que ainda são necessários muitos avanços, principalmente no que se refere à assistência garantida a pessoas com deficiência no Brasil. Nós, pessoas com deficiência, ainda passamos por um processo de invisibilidade muito grande. Toda e qualquer política pública, quando ela é desenvolvida, independente do seu setor, na educação, na saúde, na assistência, na cultura, no esporte, no enfrentamento à violência à mulher, a gente ainda tem a invisibilidade da pessoa com deficiência. Participação do nosso colunista João Coutrinho agora aqui no Bom Dia. O Senado aprovou a indenização a profissionais de saúde, João? Isso, foi aprovado, Adalberto, bom dia a todos. Foi aprovada essa indenização a profissionais de saúde, por exemplo, que foram acometidos do coronavírus e ficarem, por conta disso, incapacitados de realizarem qualquer tipo de trabalho. Ou seja, então, o Senado aprovou isso, mas por conta aí de um pedido do senador Everton, foi também incluir os profissionais da assistência social, além dos profissionais de saúde, profissionais da assistência social também receberão essa indenização
por conta da realização do trabalho, exercício do trabalho, né? Eles foram acometidos aí dessa doença, do coronavírus, e hoje não pode mais trabalhar. Nós temos aí o vídeo em que mostra aí o relator falando sobre isso, Adalberto. Vamos acompanhar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que incluir como a letra E do projeto aquilo que Vossa Excelência sugeriu. E passo a ler aqui. Aqueles cujas profissões de nível superior, médio e fundamental são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que atua no Sistema Único de Assistência Social. Agradeço, senador Otto Alencar, mais uma vez, essa demanda que foi apresentada pelos profissionais da área da assistência social. Em nome de todos eles, senador, a secretária Andréa Lawande, lá de São Luís, que participa do Conselho, com certeza estão muito felizes pela sensibilidade de Vossa Excelência, como sempre. Importante ter ampliado, né, John? Esses profissionais são tão importantes, tiveram atuação, tem ainda, né, estão tendo uma atuação extremamente importante aí nesse tempo de pandemia também, né? É importante essa lembrança, né? É importante essa lembrança aí, feita pelo senador Everton, que é líder do PDT ali na casa, de incluir esses profissionais, né, que também realizam um trabalho extraordinário e precisam também desse apoio nessa hora, né? Precisam de ajuda. Ô John, o governador Flávio Dino está cada dia se tornando realmente um dos principais concorrentes, digamos assim, ao presidente Jair Bolsonaro, isso em relação à eleição para a presidência da República. Ele deu entrevista ao Correio Brasiliense, falou sobre vários aspectos, inclusive da possibilidade de união das oposições para esse enfrentamento em relação às eleições, enfim, as propostas colocadas aí no debate nacional, não é? É isso, Adalberto. Precisa da união. O governador sempre tem defendido essa frente ampla, na verdade, não é? Uma frente ampla aí, pregado, união das esquerdas, para que, segundo ele, não se repita o cenário que foi da eleição passada, quando aí no segundo turno o Haddad foi candidato e o Ciro acabou, né, não apoiando por conta de divergências. Ele espera que isso não aconteça mais nas eleições deste ano. Ele disse que a unidade é fundamental, a união é fundamental nesse momento, construir nesta hora, né, essa unidade, e que as mágoas fiquem de lado nesse momento, e que nas eleições, apesar dele acreditar que não haverá uma candidatura única, não é? Por exemplo, uma candidatura só do PT, uma candidatura só do PDT, do PSB, do PCdoB, mas ele defende que já no primeiro turno já haja nesse pacto, né, de união, para aquele que for para o segundo turno tenha o apoio de todos. Então já está construindo isso, nessa frente ampla, essa unidade, já pensando nas eleições para que não haja aí um enfraquecimento da esquerda e nem desse campo que ele faz parte. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, a Universidade Federal do Maranhão está ofertando mais de 3.000 vagas no estado, distribuídas aí pelos campi, nos cursos e turnos e categorias. Enfim, Eduardo Aliceira tem os detalhes para a gente, informação importante, Eduardo. Pois é, Adalberto, as inscrições estão acontecendo pela internet, né, até por medidas de precauções. A gente ainda está em meio a uma pandemia, mas fato é que as inscrições aí para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, tiveram início ontem e segue até o dia 10 deste mês. Portanto, aí os interessados, os candidatos interessados em se inscrever nesse programa aí de acesso ao ensino superior, de acesso às universidades, precisam correr, que é um tempo considerado até curto, né? Até o dia 10 deste mês, teve início ontem as inscrições, segue até o dia 10 de julho. As inscrições, como eu disse, que acontecem pela internet, não está sendo presencialmente. Aqui, por exemplo, no prédio da Universidade Federal do Maranhão, campus do Bacanga, as dependências da universidade está impossibilitada, né, a realização de atividades presenciais e, portanto, nesta edição do SISU 2020.2, a matrícula online, cuja apresentação de documentos gerais e específicos será pela internet em sistema próprio nos prazos estabelecidos pelo edital. Para viabilizar e facilitar o processo, a UFMA divulgará um edital complementar com as instituições para o procedimento da matrícula online. Como você disse, Adalberto, lembrando, o edital já está sendo preparado pela Pró-Reitoria de Ensino aqui da Universidade Federal do Maranhão. Estão sendo ofertadas mais de 3.000 vagas, para ser mais exato, 3.363 vagas em todo o estado, distribuídas aí pelos campi da Universidade Federal do Maranhão, por curso, turno e categoria. Então, portanto, uma oportunidade também de acesso aí ao ensino superior às universidades. Lembrando também que essa inscrição é válida agora para este ano, 2020.2, 2020, segundo semestre. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo.
Olha, gente, muitas vezes as crises antecipam tendências. A necessidade de ficar em casa e o aumento da comunicação à distância fez crescer a demanda por empresas que trabalham com marketing digital. Na região dos Cocais, empreendedores comemoram o aumento da demanda por esse tipo de serviço. Em tempos de pandemia, o cenário do centro comercial em Caxias, região leste do Maranhão, está assim. Pessoas em casa, negócios fechados e faturamento em queda. Mas pessoas em casa e negócios fechados implicam uma nova realidade para o setor especializado em marketing digital, que nos últimos tempos registrou uma explosão em demanda. Estar online se tornou quase que uma obrigação. O que contribuiu para que as plataformas de trabalho remoto tivessem um impacto positivo nos últimos meses, como explica este empreendedor do ramo. No início, a gente meio que viu que, tipo assim, vamos parar também. Já que o físico não funciona, provavelmente a internet não vai funcionar. E a gente viu ao contrário, o físico não estava funcionando, as lojas não estavam abertas funcionando, mas o online cresceu. E junto com eles veio também o boom das lives. Tudo está vindo para o online, as pessoas estão se adaptando para esse novo meio, o novo normal, que nem muita gente está dizendo, e a gente também como agência está se adaptando. Investir em ferramentas digitais vai muito além de entretenimento. Algumas escolas particulares, por exemplo, mantêm as aulas agora virtualmente. Uma grana extra para quem trabalha por trás das câmeras. Eu já estava habituado a fazer reportagem e tudo mais, só que nesse momento é uma novidade para mim. Estar numa sala de aula com professores, gravando videoaulas para crianças que estão em casa, é tudo uma novidade. O momento também foi positivo para Bruno Carvalho, que atua como social media. A demanda fez com que profissionais como ele pudessem ser requisitados. Nesse novo cenário que a pandemia nos trouxe, as lives elas se tornaram algo esplendoroso para as pessoas que estão em casa, para que elas possam ter acesso à cultura sem sair de casa. E ao que tudo indica, essa é uma tendência que deve se manter em alta mesmo após a pandemia. A gente acredita que toda aquela adaptação que é boa, ela se mantém. E a gente já tem propostas até para o próximo ano, já independente de ter a pandemia, mas a gente quer que não tenha, a gente já tem propostas para o próximo ano, então a gente acredita que o investimento que está sendo feito hoje para lives, eles vai se manter, é algo novo que vai se manter muito tempo. É a necessidade de investimento constante, permanente, né? Nessa área em especial. São 7h52, você ligado aqui na Difusora. Com a liberação de atividades físicas ao ar livre, em ambientes fechados também, muitas pessoas tiveram que se adaptar ao uso de máscaras enquanto realizam a atividade. Muita gente ainda está se adaptando, mas especialistas alertam para a necessidade do uso delas. Thaís pratica atividade física desde criança. Agora teve de se adaptar à nova realidade, com o uso de máscaras. Mas garante, não foi tão difícil assim. É uma nova realidade que a gente tem que se adaptar, né? Porque treinar de máscara, a gente sabe que a atividade física leva a gente às vezes à exaustão. E às vezes a gente tem que respirar bastante, a gente transpira muito. Mas a gente sabe que é uma coisa que está fora do nosso controle, né? A gente tem que usar a máscara. Então, assim, pelo menos pessoalmente para mim está sendo normal, assim. No começo é difícil, mas depois a gente vai se acostumando. Este fisiologista do esporte afirma que ainda existem muitas dúvidas sobre a prática de exercícios físicos com máscaras. Os efeitos ainda são alvos de pesquisas, mas o uso, especialmente em ambientes coletivos e fechados, como academias, é sim recomendado. O uso da máscara deve acontecer em ambientes de prática coletiva de exercícios físicos. Se você está fazendo sozinho ou com um familiar, uma pessoa que você tem contato, uma pessoa que você toma água no mesmo copo, não faz sentido você, utilizar máscara junto com ela. Porém, em um ambiente com várias pessoas se exercitando, é ideal tudo com o propósito de se minimizar o contágio do vírus. Ele também explica que não há exercícios mais ou menos recomendáveis. A cautela deve vir na intensidade. Não podemos dizer que existe um tipo de exercício ou outro que facilita a prática confortável
ou o oposto desse raciocínio. O que nós podemos dizer é com relação à intensidade do esforço. Obviamente que quanto maior a intensidade do exercício que você está fazendo, maior vai ser a sua necessidade, a necessidade da pessoa em respirar. Ao ar livre, muita gente deixa o item de segurança de lado. Na Avenida Litorânea, a máscara nem sempre é usada, ou até é, mas de maneira errada. Já nas academias, a presidente do Conselho de Educação Física garante que o item deve permanecer sendo obrigatório. Não existe flexibilização no uso da máscara. Isso é um entendimento geral, é um entendimento dos cientistas, é um entendimento dos estudiosos, onde a atividade física deve ser de moderada para leve, em termos de 30% a 40% da intensidade do esforço, e que deve permanecer o aluno com a máscara durante toda a prática do exercício. Tem jeito não, vamos ter que usar a máscara aí por um tempo ainda, né? Para encerrar, uma boa notícia, gente. Está confirmada a volta da Copa do Nordeste em 2020. O torneio vai retornar com sede única. O superintendente da Liga do Nordeste, o Alex Portela, confirma que os clubes aceitaram a disputa que agora acontece em uma única cidade. Tivemos uma reunião e participação de todos os clubes com a direção da Liga e ficou aprovado por unanimidade que os clubes aceitam que a competição seja disputada em uma única sede, sem detrimento de nada. Claro que seguindo todos os protocolos de segurança com relação ao problema que nós estamos vivendo. Nós vamos oficializar isso para a CBF e ela definirá a data do início e o local. Mas os clubes todos estão alinhados que o local que a CBF indicar será aceito por todos nós. E no final da noite de ontem, a Liga divulgou que a cidade de Salvador é que vai sediar a fase final da competição a partir do dia 21 de julho. Aí está o post, a nova data prevista para a final é dia 4 de agosto. E aí está, portanto, o post da Liga do Nordeste confirmando a volta da competição no dia 21 de julho. Que bom, e você sabe que a TV Difusora é a casa da Copa do Nordeste pelo 3º ano consecutivo. Estaremos aqui aos sábados mais uma vez transmitindo essa fase importante já. Passando para essa segunda fase da Copa do Nordeste, estaremos acompanhando os jogos aqui. Por falar em futebol, você sabe que o Campeonato Maranhense está voltando agora no mês de agosto também. Campeonato Brasileiro, o Sampaio é o nosso representante na Série B, na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. A testagem já foi feita com os atletas e a partir de hoje a bola rola. Voltam os treinos do Sampaio a partir de hoje à tarde, às 3 horas da tarde, na sede do clube. E nós vamos acompanhar amanhã no Bom Dia. A gente traz a reportagem sobre essa reapresentação aí do elenco do Sampaio Corrêa, a volta aí nesse ano de 2020, depois dessa parada aí por conta da pandemia. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente se encontra outra vez, às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, com muita informação. Vem aí o Primeiro Impacto e na hora do almoço, você sabe, fique ligado na Difusora, porque tem na hora D aqui em todo o estado, tá bom? A gente se encontra então amanhã. Tchau, tchau, até lá.